Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 221 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar aí um resumo geral aí de toda a temporada de 2023 da Fórmula 1. Um bate-papo que eu tive com os amigos aí em live, gravado no dia 28 de novembro de 2023. Então fiz um aglomerado aí, um resumão de tudo que aconteceu, dos melhores acontecimentos da temporada de 2023 da Fórmula 1. Os recordes do Verstappen, da Red Bull, os melhores destaques, os piores destaques. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. E agora a sugestão do Egleison, né? Então vamos falar aí da temporada de 2023 da Fórmula 1, resumo aí. A gente já falou que o RB19 é o carro mais dominante da história aí, com 21 vitórias em 22 etapas. E aí eu vou começar com uma pergunta para os senhores, vou começar com o Vini aqui. O seguinte, nós tivemos aí 19 vitórias do Verstappen, 21 vitórias da Red Bull em 22 etapas. Verstappen campeão com muita antecedência, quebrando todos os recordes possíveis. Eu te pergunto, Vinícius, para você, qual foi a maior vitória do Max Verstappen nessa temporada de 2023? Eu acho que sem pensar muito assim, Luiz, eu vou te responder Miami, né? Miami eu acho que foi a corrida em que a gente viu tudo que o Max é capaz de fazer, né? Então, sem pensar muito, Miami, né? Interessante você falar Miami, que Miami, além dele largar em nono e vencer a corrida, ali ele jogou um banho de água fria no Sérgio Pérez e nas pessoas que acreditavam que o Pérez poderia dar um calor aí para a disputa do campeonato, né? Que o Sérgio Pérez tinha vencido algumas corridas, 2 corridas ali, e aí todo mundo cogitou a falar que o Sérgio Pérez poderia competir de igual para igual. Aí ele faz essa no GP de Miami, cara, e simplesmente ele joga um banho de água fria no Pérez e vence uma corrida largando em nono. Para você, Egleison, qual a maior vitória do Max Verstappen em 2023? Miami, disparado por toda a circunstância que, como você falou, a questão do pessoal começar a colocar o Pérez como possível candidato. O Pérez largando na pole, com todas as chances de vencer e assumir o campeonato pela primeira vez, né, liderar o campeonato assim, de uma forma consistente. E o Verstappen destruiu todo o sonho do Pérez. É aquela vitória de afirmação do grande campeão, né? Quando nós brincamos no início do campeonato, nas 3 primeiras provas, quando o Pérez venceu 2 e o Max venceu 1. A gente falou, o Verstappen em algum momento vai ativar o modo psicopata. E em Miami ele deu essa amostra para o Pérez e assim, venceu de forma categórica, gestão de pneus, velocidade, tudo. Então ali a cabeça do Pérez entendeu que o buraco era mais embaixo. Então são vitórias que eu já vi o Hamilton fazer algumas vezes contra o Bottas, acho que foi uma em Silverstone, se eu não me engano, que o Vettel fazia contra o Weber, que o Schumacher fazia sobre o Barrichello, aquela vitória de tipo assim, amiguinho, o negócio aqui é diferente. Então, Miami disparado. Boa. Para você, Leonardo, Miami também? Existem as vitórias e existem vitórias. Miami, como só fechando rapidinho, Miami foi aquela que você fala assim, quando tiver bambu tem flecha, vem que eu tô preparado. Exatamente. Aí eu vou fazer uma maldade com você, Luiz. Aí Ayrton Senna vinha lá na frente. E aí daqui um pouco ele tirava o pé. Aí você começava a chegar pertinho dele, aí ele fazia assim, vem, ele dava uma volta, daquelas desesperadamente, como o Schumacher também já fazia, né? Dava aquela volta de rasgar o circuito, aí você pensava assim, porra, esse cara ainda tem carro pra cacete, o que eu vou fazer? Aí você desiste. Exatamente. Essa que é a diferença entre o piloto esforçado e o gênio. O gênio, ele faz acontecer naquela hora. E o que o Verstappen fez em Miami foi isso aí.
começou aquele, o Pérez vai conseguir disputar, vamos ter uma disputa entre dois caras. Aí ele vai, ó. É aí que está a diferença entre o piloto normal e os fora de série. E aí você começa a pensar assim, a prateleira do cara tá lá em cima. Ele tá lá naquela prateleira lá em cima. Porque campeão mundial, nós temos 33 campeões mundiais. Porra, o cara tá lá em cima, ele já tá chegando naquela prateleira lá, onde estão os 5 maiores. Isso os Big Five. Prova. E 33 é o número dele, antes de assumir o número 1 do carro. Isso só comprova, para quem fala, assim, resume muito de forma errada, né? Muito erroneamente, que Fórmula 1 é só carro. Não é só carro. A Red Bull mostrou isso, né? Não é só carro. Precisa de piloto. A gente tem hoje a minha crítica, né? Vocês sabem, vocês me acompanham há mais tempo. Vocês sabem, a minha crítica é que eu acho que esse grid, se a gente for analisar, ele é muito pouco técnico. Ele tem muito poucos pilotos assim com técnica, né? Com talento, né? Mas ainda assim a gente viu agora nessa temporada da RBR, como eu disse, os dois lados da mesma moeda. Não é só o carro. Não é só o carro. O piloto ele é fundamental hoje. A diferença é o seguinte, é que eu também acho que o piloto é fundamental. A diferença, e o Ayrton Senna falava isso, a questão é que sempre o melhor piloto vai querer o melhor carro. Isso é natural. O melhor jogador vai querer jogar na Europa, recebendo salários milionários, jogar Champions League, etc. e tal. Então, às vezes a gente pensa assim que o carro anda sozinho. Não, mas o trabalho do piloto é excepcional também. Tem que ser considerado, que é o caso do Verstappen, que é um fora de série. E outra coisa, gente, um carro excepcional vai acompanhar pilotos excepcionais. O cara que é um piloto de ponta, ele nunca vai querer correr na Haas. Sabe que o Verstappen vai querer correr na Haas? O Hamilton vai querer correr na Haas? É por isso que não faz sentido aquele raciocínio. Se o Verstappen estivesse numa Haas, ele não faria as mesmas coisas. Lógico que não faria. Lógico que não. É uma Haas. Não, claro Só não. que a diferença é que caras como o Verstappen, como o Hamilton, eles vão querer estar nos melhores carros e as melhores equipes vão querer os melhores pilotos. Ponto. Então não adianta imaginar o Hamilton na Alfa Romeo e o Verstappen na Haas, porque nunca vai acontecer. É um fato. Claro. Você quer um exemplo, Iglesias? O Bottas conseguiu um monte de segundo lugar com a Mercedes. Por que o Bottas não está tendo desempenho com uma Alfa Romeo? Porque é uma Alfa Romeo. Pronto. Fechado o raciocínio. Entendeu? Assim, só tem uma exceção nessa história toda. Vai lá. E vocês podem me bater à vontade. Só tem uma exceção. Só tem um cara que consegue fazer milagre com carro mediano. Alonso. Fernando Alonso. O cara, ele é inacreditável. E aí, eu vou fazer uma outra retrospectiva. Tem mais um. Calma aí. Mas era isso que eu ia falar. O que acontece? Sabe qual foi a melhor temporada do Ayrton Senna? 93. 93. Por quê? Ele não tinha o melhor carro do grid. Nem o melhor motor. O Ford Cosworth que ele recebeu era o de segunda linha, que a Benetton solicitou prioridade do primeiro motor de evolução. Então o que acontece? O que o Hamilton está fazendo com essa Mercedes é comparável, não estou falando que é igual, é comparável a o que o Alonso fez em 2012 Ferrari e o que o Senna fez em 93. Boa. O Alonso é fora de série. Esse boné é simplesmente o boné mais lindo que existe. O Vinícius agora tá. Pode rasgar todos os outros, Vinícius, queimar todos os outros. Esse aí realmente esse é o boné, viu? Deixa eu falar que esse aqui é muito bonito, né? Sem dúvida. Agora o da Aston Martin também é muito bonito. Muito bonito mesmo. A camisa da Aston Martin e o boné, olha, esse aqui é o primeiro lugar, lógico, né? Mas a pintura da Aston Martin é sensacional, cara. Eles estiveram com um carro aqui no shopping, aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping.
eu fui ver o carro. E aí, é impactante. É o carro, a pintura mais bonita do grid é o da Aston Martin. O British Racing. Cara, é lindo. O Green British Racing. É lindo. É a pintura perfeita. Eu vou jogar mais uma nessa roda aí que vocês falaram, hein? O Luiz não gosta muito dele, mas eu vou dizer, hein? Michael Schumacher, Ferrari de 1997. Tá bom? Também. Na verdade, o Schumacher para mim é um dos melhores pilotos de todos os tempos. A questão é porque eu prefiro o Ayrton Senna, mas não tem problema. A questão do Schumacher também aí, que ele está falando de tanto 96 quanto 97, que tinha o projeto do Adrian Newey ali com uma Williams absurda. Tanto é que o Jacques Villeneuve, para mim, não está nem na lista dos 15 ou 20 melhores da Fórmula 1 e conseguiu ganhar um campeonato graças a Adrian Newey e aquele carro. Até porque o Schumacher deu aula na temporada de 97, teve aquele problema, claro, aquela questão, todo mundo fala de vigarista, óbvio, foi até punido por isso, mas o Villeneuve era um cara que não merecia um título mundial e talvez o Alonso mais uns 3 títulos mundiais. É assim a Fórmula 1. Né? Mas voltando ao Max Verstappen, a corrida para mim também foi Miami, claro, mas eu vou dar uma menção honrosa aí para o GP da Hungria, que foi a única pole do Lewis Hamilton na temporada, e o Verstappen venceu, além de uma pista de travada, de difícil ultrapassagem, o Max Verstappen venceu com simplesmente 33 segundos aí de diferença. Então, assim, e estava quase na metade da temporada ali, então ali a gente já tinha o campeão praticamente decretado. Então o GP da Hungria também é uma menção honrosa aí em relação ao Max Verstappen e a temporada de 2023. O Max Verstappen também nessa temporada de 2023 quebrou o seu próprio recorde de 15 vitórias numa temporada, 19 vitórias. Melhor aproveitamento em vitórias na história da Fórmula 1, 1000 voltas lideradas e melhor porcentagem de voltas lideradas na história da Fórmula 1. Todos quase já deve ter batido uns 6, 7 recordes nessa temporada. Então, uma temporada absurda. Passou nomes em vitórias como simplesmente Ayrton Senna, o Alan Prost e agora também o Sebastian Vettel. Então, tem 54 vitórias aí. É tão assustador porque antes do início da temporada de 2021, o Verstappen não tinha nenhum título e tinha 7 vitórias. 3 anos depois, o cara tem 54. É uma discrepância grande, né? É um absurdo, assustador. Na verdade, a palavra é essa, assustador. E aí, o Max Verstappen, isso tudo, 19 vitórias aí, vários recordes, passando recordes aí de Senna, de Schumacher, de Hamilton, então, absurda a temporada dele. Perguntar aí para vocês, agora vou começar com o Egleison. Para você, o Egleison, tirando a Red Bull, claro, a equipe de destaque da temporada, na sua opinião, qual equipe se destacou aí para você, que você pode dar como voto de destaque? Cara, independente de ter começado a temporada muito bem e ter tido uma perda de rendimento grande, e no final da temporada ainda pegaram 2 pódios, né? Quando o pessoal falou que a Aston Martin não ia conseguir mais pódio, a Alonso veio. Então eu coloco a Aston Martin como um destaque ainda, porque a gente não esperava nada da Aston Martin. Por mais que quem entende, acompanha, sabe que os sucessos eram ótimos profissionais, ninguém imaginava que a Aston Martin fosse dar o pulo que eles deram de relação de 2022 para 2023. A McLaren teve uma grande evolução, sem dúvidas, mas como um todo, como equipe, destaque sem dúvida foi a Aston Martin das equipes, porque assim, não viu alguém que começou a temporada e falou: a Aston Martin vai ter 8 pódios, que é o número de pódios que o Alonso pegou. Ninguém falaria isso. Acho que ninguém tem consistência com a cara Aston Martin, talvez no máximo ali na briga por pontos com frequência. Então, para mim, entre as equipes, destaque a Aston Martin. Excelente. Leonardo, para você? Eu vou assim, citar, devido à juventude da sua dupla de pilotos, eu vou citar a McLaren. Ela começou tropeçando, com muita dificuldade. Eu sinceramente, eu pensei assim, que loucura que esses caras estão fazendo. O André Stella, eu falei assim, pô, esse cara, e você começa a ver o seguinte, que o Lando Norris,
ele teve companheiros como Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, né? Mas mais o Carlos Sainz, que é um cara que é um acertador de carro, e é um cara que trabalha bem esse lance do carro, e ele tem do lado um piloto que o empresário dele brigou para tirar da Alpine, porque ele sabia que o Alonso pulou fora, tem problema na Alpine. O Mark Webber fez o quê? Pegou um Piastri, arrumou uma confusão, botou na McLaren. Aí a McLaren começa mal. A McLaren começou mal. Eu falei, porra, cara. E aí você começa a pensar, porra, o cara saiu da Alpine, que ele ia assumir o lugar do Alonso, vai para a McLaren tá uma draga. Vem o pulo. Ele não tem gestão de corrida ainda. Porque uma temporada brincando de simulador e testando carro de 2 temporadas atrás é uma coisa. Você tá lá batendo roda e todo fazendo Q1, Q2, Q3, TL1, TL2, TL3. Isso, você parado, você perde esse feeling, esse time. E o Piastri começou a mostrar esse time quando ele começou a ter a melhora do equipamento. Mesmo a equipe dando prioridade para o Lando Norris. Então, o meu destaque agora vai ser para a McLaren, que ela conseguiu se reinventar dentro desse limite orçamentário da Fórmula 1. Porque antes, quando não tinha limite, o carro nasceu mal. Você pega, rasga aquele projeto, bota um novo no meio da temporada e vai embora. Não, eles tiveram que pegar aquele carro ali e fazer ele andar. E foi o que aconteceu. Eu vou ficar com a McLaren também. Essa é a minha análise. A McLaren conseguiu se reinventar dentro do teto orçamentário e com 2 jovens pilotos. É aí que está o grande lance. Um piloto de primeira temporada, aí você vai falar, mas o Norris está na Fórmula... Olha só, eles chegam cedo demais. Eles chegam jovens demais na categoria. Então, a maturação de um e de outro leva um tempo. Às vezes você atinge a tua maturidade como piloto com 23 anos. O outro vai chegar com 27, 28. Então, quer dizer, a dupla da McLaren é muito jovem. Eu ia muito votar na jovem. McLaren, Então, o meu destaque vai ser a McLaren. Eu ia votar na McLaren, mas como a McLaren é algo que eu já esperava. A Aston Martin eu não esperava, a Aston também. Eu vou voltar na McLaren também. Vou seguir o Leonardo aí por um motivo, Egleito. A gente sempre, quando a gente está fazendo live, a gente já faz live há muito tempo, a gente sempre viu a McLaren como uma potência inicial na primeira metade da temporada e depois ela caía. Lembra as lives que a gente fazia? Que a gente sempre comentava isso? E dessa vez foi o contrário, Egleito. Dessa vez ela começou mediana e ela começou a render na segunda parte da temporada e o Piastri, quando entendeu o carro para mim, fez uma temporada absurda, igualando aí tempos do Lando Norris, que já tem uma certa bagagem de experiência, é um piloto muito bom. E eu sempre apostei muito no Piastri. Eu também vou ficar com a McLaren por conta disso. Essa evolução que ela teve gradativamente aí durante a temporada de 2023. Mas é bom o seu voto também, Aston Martin, McLaren. Eu vou ficar com a McLaren junto com o Leonardo. Vinícius, para você, a equipe de destaque da temporada de 2023? Para mim é Aston Martin, né? Visto que o Vettel deixou a escuderia ano passado, o Stroll não é um piloto acertador de carro, ou seja, tinha um projeto totalmente novo para esse ano. O Alonso abraçou esse projeto, né? Viu no papel que era o projeto, porque ele estava na Alpine ainda ano passado, né? Abraçou esse projeto e o grande pai, se a gente pode chamar assim, o cara que assinou embaixo desse desenvolvimento da Aston Martin foi o Fernando Alonso, né? Então, assim, para uma equipe que não tem um piloto, porque o Stroll realmente está abaixo da crítica, né? Então, onde você tem um piloto que não contribui em nada
e você pega um Fernando Alonso, do auge da experiência dele, né, saindo de uma Alpine, que quer não estava organizada, estava mais organizada do que a Aston Martin. E ele leva a Aston Martin nesse patamar para a gente chegar numa equipe relativamente nova, né, no grid da Fórmula 1, e a gente cogitar ela estar entre, e a gente já falou aqui durante o ano, eu, o Egleidson, tu também, Luiz, sobre a Aston Martin ser a segunda força. A Aston Martin foi a segunda força durante uma certa parte do campeonato. Então, assim, por ter esse fator de ser nova, de não ter um desenvolvimento a longo prazo, coisa que a McLaren tem, né? Meu voto vai para a Aston Martin. Excelente voto também. Desempate, hein, pessoal? Dê a opinião de vocês aí. Nós ficamos 2 votos para McLaren e 2 votos para Aston Martin. Então, Vinícius, já começando com você agora, nós falamos da equipe de destaque. A equipe decepção para você da temporada. Respondendo objetivamente, é a Haas para mim. Né? Por que é a Haas? Né? Porque eu já falei disso, né? O Leonardo, o Egleidson sabe muito bem disso. Tu também, Luiz, a gente já conversou aqui sobre isso, né? É uma equipe que não está lá pelo esporte, né? E isso é lamentável. Aí o pessoal pode dizer assim, mas todos lá estão para ganhar dinheiro. Ok, todos estão para ganhar dinheiro. Ninguém está lá para brincar. Mas a Haas, ela está única e exclusivamente para isso, né? O pit wall da Haas, eu que critiquei tanto antes de ver, né, pessoalmente, agora quando a gente teve a oportunidade de estar lá, realmente eu falei que era de Stock Car e eu quero corrigir aqui, pedir desculpas, porque o pit wall da Stock Car é muito mais bonito do que o da Haas, sabe? E a gente está falando da principal categoria do automobilismo, da categoria que tem mais glamour, que tem mais pompa e circunstância. Então, assim, a gente vê uma equipe como a Haas, é decepcionante. Para quem gosta do automobilismo, é decepcionante ver uma equipe como a Haas. A gente vê, o Luiz, o Egleidson, o Leonardo e o pessoal que está aqui nos acompanhando, a gente vê a Williams com todas as dificuldades que ela vem tendo nos últimos, vamos botar nos últimos 20 anos, aí, sei lá, 15 anos. Vamos botar assim. A gente vê a Williams tentando entregar o melhor resultado. A Haas não. A Haas, ela tenta angariar o máximo que ela pode por corrida, sabe? A Haas, e eu digo isso como decepção, não só desse ano, dos últimos anos para cá, porque eu fui um torcedor da Haas. Eu pensei assim, poxa vida, vai entrar uma equipe americana, a Liberty é americana, ou seja, a gente vai ter uma equipe que vai botar fogo e vai fazer um salseiro nesse campeonato, né? E não, a gente viu a Haas aí, quem viu o Drive to Survive, né, acompanhou um pouco, a gente vê que a cada batida do Mick Schumacher, o Günther Steiner ligava pro Gene Haas, né? Então, a asa é 100 mil, o motor aqui é mais 200 mil e tal. Cara, não é assim que se faz Fórmula 1, né? Fórmula 1 não é desse jeito. Então, para mim, a decepção é a Haas, sem dúvida. Boa. E, só na questão da equipe de destaque, a Michelle desempatou aqui com a McLaren. Então, temos 3 votos. Se alguém tiver mais voto aí da equipe de destaque, coloque aí pra gente. Ela ficou na decepção com a Haas também. Eu entendo completamente os argumentos. Só que eu não espero nada mais do que isso da Haas. Então, por isso que eu não vou votar nela. Porque da Haas eu já espero todos esses argumentos que o Vinícius lançou. Eu vou ficar com a Alpine, como equipe de decepção, porque eu esperava muito dessa dupla francesa, numa equipe francesa, com aquela questão o chefe de equipe e pressionando os pilotos. Você tem que entregar resultado, a gente investiu, a gente colocou muito dinheiro nesse projeto. E a Alpine, uma decepção com 120 pontos apenas em 6º lugar. E tendo Gasly, Ocon, que para mim são pilotos bons. Então, todo esse casamento da equipe francesa com os pilotos franceses, muito investimento, eu acho que eu vou ficar com a Alpine como a equipe decepção. Para você, Leonardo, a equipe decepção da temporada. Luiz, a Alpine me fez lembrar a Renault no começo dos anos 80. Alain Prost. Alain Prost e René Arnoux. Aquele motorzão turbo que ela implementou em 77, veio com aquele pneu slick radial, e o carro não dava liga. E tem um detalhe que passa despercebido
mas eu vou fazer um apanhado e o motor menos potente do grid, tá? É o da Alpine. Sim. Só que tem um detalhe que passa despercebido pela maioria dos fãs da categoria e que agora você vai entender por quê. O departamento de competição da Alpine estava trabalhando no desenvolvimento do seu Hypercar para o WEC para 2024. Então eles largaram de mão o departamento da F1 e focou tudo no FIA WEC. O foco da Alpine em 23 foi o quê? Vamos terminar do jeito que der e olha que o Gasly e o Ocon, eles se bicam, tá? E eles conseguiram manter uma regularidade respeitosa. Então, o que acontece? A Alpine é uma decepção? Porque, olha só, você não consegue gerir uma equipe de Fórmula 1 e você tem um projeto gigantesco numa categoria irmã. Então, o que acontece? Você vai faltar recurso. Você vai faltar o motor da Alpine. Não dá para distribuir bem para todas as categorias. Né? Não dá. O motor da Alpine para o FIA WEC é um V6. Eles pegaram os engenheiros de construção de motores da Fórmula 1. É esse o motor, é esse aqui, e bota todo mundo para a fábrica da Signatec para desenvolver o LMDH, entendeu? Agora, o ano que vem, não. O ano que vem, o projeto já está fluindo, o projeto já vai ser lançado, já vai ser homologado, volta todo mundo para a Fórmula 1. Porra, você jogou a temporada no lixo. Isso é uma decepção. A Haas é aquilo ali e não vai sair daquilo ali. A Haas comprou o chassi da Lara, comprou o câmbio e o motor Ferrari, tem que casar no chassi da Lara e, meu amigo, enquanto Hülkenberg e Magnussen da vida estiver injetando uma grana forte de seus patrocinadores, eles vão ficando por lá mesmo. Então, a Haas, que é uma decepção, é chovendo molhado. Agora, o que a Alpine fez essa temporada... Mas aí, deixa eu contrapor essa questão da decepção de você. Não sei, a gente não sabe o voto do Egleitos ainda, né? Mas de você dessa decepção com a Alpine... Deixa eu falar, porra. Deixa eu falar. Fala, vai. Vai. Não, conclui aí. Não, só para contrapor essa questão da Alpine, a Alpine é a Renault, né? Para quem não sabe, para quem tá chegando agora e está acompanhando agora a Fórmula 1 mais recentemente, a Alpine é a antiga equipe Renault. A Renault é a mesma equipe que ficou atrás da Racing Point no campeonato do piloto Sérgio Pérez, né? Então, assim, não me decepciona da Alpine. Eu acho que a gente... Eu me incluo nessa porque eu também esperava, mas assim, a gente criou uma expectativa além do que a própria Alpine projetava. Mas é o seguinte, no ano passado nós tivemos o El Plan do Fernando Alonso, que foi falado para ele, prometido para ele, e esse ano, quando o chefe da equipe dá um ultimato no Ocon com o Gasly... Não, eu falei ano passado. Ano passado teve o plano do Alonso, que não deu certo. Sim, e este ano nós tivemos um ultimato do chefe de equipe, eu falei certo, Eli. Esse ano nós tivemos um ultimato do chefe de equipe com o Ocon e o Gasly na questão de vocês têm que entregar resultado porque o investimento foi muito alto. Então o que acontece? A diferença da Renault para a Alpine, que a gente fala aqui, é justamente que mudou o patamar. Mudou o patamar de investimento, mudou o patamar de pilotos. Então você melhorou de investimento, você melhorou com pilotos. Então esperava-se um pouco mais do que aquela simples Renault dos anos passados, entendeu? Pois é, a questão é, por exemplo, Luiz, esse assunto é legal, porque assim, ó, a questão é essa questão do El Plan, né? Por que não deu certo esse ano? Porque não tinha uma peça fundamental que era o Fernando Alonso. Eu não tenho dúvidas, meus amigos, se o Fernando Alonso estivesse na Alpine, a Alpine teria, sim, resultados melhores. Ah, mas a Alpine tem um motor deficitário, o Cid comentou aqui até antes. A Alpine tem um motor deficitário,
O Leonardo falou bem que o motor da Alpine é o mais fraco do grid. Mas, meus amigos, quem tem Fernando Alonso, a gente já viu, é chover molhado, né? Como o Luiz fala, a gente falar do que o Fernando Alonso é capaz. Então, assim, eu acho que a gente depositou muita expectativa em cima de uma equipe que não tinha. É lógico que eles vão ter um acréscimo de orçamento de um ano para o outro, de investimento, mas, assim, como eu disse, se a gente voltar no tempo um pouquinho e perceber que a Renault já ficou atrás da Racing Point no campeonato, tendo Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, né, na equipe, cara, a gente vê que a Alpine ela vem num linear, ela não ditou muito. O que acontece é que a mesma coisa aconteceu no início do ano, quando o Alonso trocou a Alpine pela Aston Martin, o hype, né, a expectativa ela vai lá em cima, né? E aí a gente vindo agora com uma equipe francesa, com pilotos franceses, a gente remete ali, vem logo na lembrança o professor, né, o Alain Prost, a gente acha que a equipe vai dar um salto. Mas assim, a Renault é isso aí, né? Quando a gente fala de Alpine, a Renault é isso aí. Mas como eu disse, a gente não veio do voto do Egleitson, mas vai aí, Egleitson. Vai lá, Egleitson, eu voto. Boa. Vocês falam demais, cara. Bom, calma aí, só um minutinho, antes do Egleitson dar o voto. Essa questão da gente fazer esse episódio um pouquinho mais recheado, falando de Abu Dhabi primeiro, para depois fazer um resumo da temporada na terça-feira, foi ideia de quem, Vinícius? Foi ideia desse cara aqui, ó. Aqui, ó. Egleitson. Então vai lá, meu filho, dá seu voto. Tá longo. Eu tenho duas crianças para cuidar. Não, e o pior é que... E olha só, e hoje eu tô aqui porque o Egleitson tá, um tempão falando, quando é que você vai aparecer? Quando é que você vai aparecer? Tá bom, eu vou aparecer a qualquer hora. E Leonardo, pessoal, para quem não conhece aí da live, Leonardo é simplesmente uma enciclopédia da Fórmula 1, mora no Rio, mas é torcedor do maior de Minas, é torcedor do Cruzeiro. Então... Sufoco ontem. Sufoco ontem. Vai lá, Egleitson, seu voto. Meu voto, antes do Egleitson falar rapidinho, só falar. Não. Não, eu vou por expectativa. Eu falei que a equipe... eu não esperava nada da Aston Martin. A Aston Martin entregou muito mais do que eu esperava. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, o meu voto de exceção é a Mercedes. Porque a Mercedes terminou a temporada prometendo um monte de coisa, que ia voltar a brigar pro campeonato, e sei lá o quê, que vai chegar, vamos brigar. Começou o ano na mesma tocada do que foi. Não, vamos mudar o conceito, vamos colocar o problema no side pod, agora foi a cor. Aí voltou com um carro preto, quem sabe que foi por questão de peso, não tinha nada a ver. E aí o carro uma draga, não, vamos colocar side pod, ou seja, a Mercedes foi prometendo, e no fim das contas terminou a temporada pior do que o ano passado em termos de resultados lineares. Teve menos pódios do que 2022, não venceu nenhuma corrida e fez uma pole position. Ok, no ano passado eles foram um terceiro no campeonato, esse ano eles foram um segundo, mas muito por causa de seus pilotos. Então a Mercedes continuou entregando, prometendo um monte de coisa e chegou ao final da temporada sem entender o seu carro. A Mercedes passou 21 provas do ano passado, 22 provas esse ano e até hoje, em 2 anos, não entende o seu carro e no ano que vem vai começar um projeto do zero. Então a decepção, ao meu ver, é a Mercedes pelo apanhado das coisas. Ficaram prometendo, Toto Wolff falando coisa, né? Que vamos pegar os caras da frente, que vamos chegar, e no fim das contas a Mercedes falou e não fez nada. Essa é a verdade. Excelente voto para você ver, gente. Nós tivemos o voto na Haas, na Alpine e na Mercedes, mostrando aí a divergência de opiniões. Dei o voto de vocês aí também, que a gente menciona aqui. A Michelle até, inclusive, falou que você vai fazer o Cid chorar, o Egleitson, com esse voto aí da equipe de decepção com a Mercedes. O Cid sabe que no fim... Só complementando uma coisa. Eu não tenho raiva da Mercedes, como alguns mercedistas acham. É porque a realidade é o seguinte, hoje a Mercedes não é mais a equipe referência. O pessoal fica assim, mas a Mercedes vai voltar porque venceu 8 campeonatos. A McLaren tem mais campeonatos que a Mercedes, a Ferrari tem. Toda a equipe chega um período que as coisas azedam. Tem equipe que vai demorar 2 anos para voltar, tem equipe que demora 5, tem equipe que demora 10, tem equipe que nunca volta. A Mercedes a gente vai saber com o decorrer do tempo. Então, a turma da Mercedes está muito presa no que aconteceu até 2021. É outro regulamento,
outros carros, outra história. A Mercedes pode ser competitiva em 2026 ou em 2030. Não dá para saber. E é aí que entra uma questão interessante, sei que o Gleison puxou esse assunto da Mercedes, né? É justamente isso. O pessoal diz assim, mas é a arrogância da Mercedes ter insistido no projeto. Não é arrogância, meus amigos. A Mercedes errou. Ela errou. A questão é justamente essa. Todas as outras equipes erram. A gente fala aqui que a Ferrari erra. Quando a Red Bull erra, a gente fala que a Red Bull erra. A McLaren erra. A Aston Martin... E só a Mercedes é soberba. Só ela que não erra. Ela não erra, ela foi soberba. Não! Eu vou botar uma pilha no Luiz. É tipo aqueles torcedores que não são Luiz, que falam assim, não, o Senna não errava, ele descontentava. Então, assim, a Mercedes errou, não é soberba, não é ganância, não é nada. A Mercedes, ela errou. Ela errou e ela fez o pior do erro, que é insistir nele, né? Então, assim, não foi arrogância, foi erro. Ela errou. Pronto. Na verdade, ela fez um Frankenstein. Ela tentou consertar um Frankenstein que ela construiu. Ela conseguiu piorar o que já era ruim. Isso a questão é que, por exemplo, assim, ó, o que o pessoal da Mercedes faz, que nem o Egleison está falando? O pessoal coloca a Mercedes num patamar que ela já não está mais hoje, né? Dizer assim, não, a Mercedes foi arrogante, como se a Mercedes ainda tivesse hoje, a gente fala hoje, 2023, né? 2022, 2023. Hoje a Mercedes não está nesse patamar para dizer assim, ó, não, eu fui arrogante, mas eu consigo corrigir. Não, a Mercedes errou. E por ela ter errado e persistido no erro, ela desceu de patamar. Outras equipes pegaram. Vou lembrar um fato aqui. Vou lembrar um fato aqui. Pode falar. Tava numa live, Luiz, Gleison e o Kevin. Aí era 21. A live foi em 21. O regulamento ainda pairava aquele regulamento de motores. Aí o Gleison vira e se fala assim, vocês estão esquecendo que devido ao problema da Covid-19, eles demoraram a lançar o projeto. O projeto que vai vir aí do próximo regulamento é de aerodinâmica e o Adrian Newey recebeu mais um ano, mais uma temporada para estudar o regulamento. Aí passou a live, estávamos conversando num grupo. Aí eu falei assim, eu acho que a Mercedes está perdendo muito tempo no desenvolvimento do carro para 22. Aí o Gleison falou assim, eu falei numa live com o Luiz e com o Kevin, deram mais uma temporada para o Adrian Newey ler o regulamento. Porque, olha só, quando eles sentam para elaborar o regulamento, tem todo tipo de entendimento e tem todo tipo de brecha. Quando foi no regulamento de motores híbridos, lá, que começou em 14, quem pegou aquele regulamento e sabe fazer motor muito bem é a Mercedes e a Ferrari. Óbvio. A Mercedes leu, opa, peraí, isso aqui eu já tenho. Isso aqui eu já tô, isso aqui é batata. Tanto que fez aqueles canhões. A linha de pesquisa da Mercedes sobre motores híbridos já vinha sendo feita há 5 anos atrás. Eles já estavam estudando motores híbridos há muito tempo. Porque eles tinham um regulamento na mão. Então, quer dizer, você pega um cara que sabe fazer diferença na aerodinâmica e conseguiu casar um motor com a aerodinâmica dele, aí, porra, o cara vai voar. E aí foi que eu tô falando. O Gleison, numa dessas lives, falou a Covid-19 deu uma temporada para Adrian Newey fazer o canhão que ele fez em 22. Eu tenho. E assim, quer dizer. E tem uma outra live que eu quero mencionar com o Gleison, ele vai se lembrar, que é o seguinte: quando a gente falou da Mercedes aqui em relação ao projeto de carro, a Mercedes sabia que estava atrás da Red Bull
por causa desse mau planejamento. E aí, quando ela foi fazer essa questão do side pod, zero pod, eu com o Iglesias, nós mencionamos na live o seguinte: a Mercedes estava dando um all-in, igual no poker. O all-in era o seguinte: ou a gente ganha tudo isso sozinha, ou a gente vai ser uma decepção. Porque eles não tinham um projeto para a altura da Red Bull, foi inventando as questões de zero pod, de side pod reduzido, para tentar ganhar sozinha. E não deu certo. E errou, como o Vinícius falou, a Mercedes errou, e realmente é uma decepção também, embora não tenha sido meu voto. Então fica aí essa questão também em relação à Mercedes. Passando a piloto destaque da temporada de 2023, não vale Max Verstappen, viu? Se quiser fazer uma menção honrosa do Max Verstappen, pode. Mas não vale votar no Max Verstappen como piloto destaque da temporada de 2023. Vou começar agora com você, Leonardo. O piloto destaque para você da temporada de 2023, excluindo o Max Verstappen. Vamos ser um pouco mais objetivos. Eu tenho 2 crianças para cuidar. Vamos lá. Eu vou continuar com Fernando Alonso. Bom, porque é aquilo que eu falei. O Alonso é aquele cara que ele tira leite de pedra do que ele pode fazer ali com o equipamento que ele tem na mão. O Alonso é aquele cara que só tem 2 títulos mundiais, mas não diz, não condiz com o talento que ele tem. Então, assim, mas o Hamilton fez uma baita de uma temporada com o carro que tinha, mas o Alonso, ele literalmente, com a Aston Martin, ele fez o que pôde. Enquanto teve desenvolvimento e carro à altura, ele foi embora. E terminou a temporada bem. Ele terminou bem a temporada. Só que é aquela história. É aquela história. O segundo piloto da equipe é o filho do dono. Então, meu amigo, ele pontuando, ele não pontuando, seja o que Deus quiser. Então, quer dizer, para mim, o destaque é o Alonso. Não é uma dupla. A Aston Martin não tem uma dupla, ela tem o Alonso. Ela tem o Alonso. O Alonso saindo dali, sinceramente, depender de Lance Stroll, pode vender o resto da porcentagem da equipe, porque não vai arrumar muita coisa, não. Eu também vou votar no Fernando Alonso como piloto de destaque. Eu vou fazer só uma menção honrosa aí para o Alexander Albon, igual o Maicon aqui comentou na live. O Alexander Albon fez uma temporada espetacular a bordo de uma Williams apenas. Então vou dar uma menção honrosa para o Alexander Albon, embora o meu voto seja no Fernando Alonso também. E uma menção honrosa para mim para o Piastri também, pelo que fez principalmente na segunda metade da temporada. O Piastri, como novato aí, realmente ele foi impecável na segunda metade da temporada. Então, menção honrosa do Piastri para o Albon, piloto destaque para mim também dessa temporada, Fernando Alonso. Para você, Vinícius? Eu vou ficar com o Piastri. Para mim, eu acho que foi o piloto, por ele ter sido um rookie, né, um iniciante na Fórmula 1. Começou cambaleando, como é o normal, né, de qualquer rookie, só que quando a gente fala de um piloto iniciante, né, a gente fala de pelo menos um ano para se adaptar, né? A gente vê aí o Pérez reclamando até hoje do carro, que é difícil de guiar, que não sei o que, Vem um cara como o Piastri e simplesmente em menos de 6 meses ele domina esse touro aí que é a McLaren, dominou e a gente viu ele andando na mesma batida do Norris. Por vezes largou e chegou na frente do Norris. Então, assim, a gente vê, que nem eu falei outras vezes, né, o Norris que não estava acostumado a largar nessa galera da frente lá, junto com o Max, com o Leclerc, com o Hamilton, o Piastri não sentiu nada disso. Ele largou muitas vezes lá em terceiro, quarto, e não sentiu nada disso, sabe? Não sentiu pressão nenhuma. Podia ser Max, podia ser Hamilton, ele não queria saber, ele ia para cima. Poderia não ter a melhor máquina, como não tinha, mas para mim, por ser iniciante, por estar na mesma batida que o seu colega, por ter ganho uma prova antes do seu colega, que já está há vários anos na McLaren,
para mim, o voto de piloto destaque do ano é o Oscar Piastri. Inclusive, o Michael até mencionou aqui que o Piastri vai ganhar uma corrida antes do Lando Norris. Pode acontecer isso mesmo, Michael. Você está coberto de razão. Wegley, o seu voto de piloto destaque da temporada de 2023? Eu fiquei entre esses três que a gente falou. Piastri, Albon, mas eu vou com o Alonso, porque o Alonso, o que pôde entregar com o equipamento, ele entregou. Foi o piloto com mais pódios, tirando os carros da Red Bull. O Alonso teve 8 pódios, o Pérez teve 9, o Verstappen 21 pódios. E basicamente eu vou concordar com o Leonardo. O Alonso correu sozinho durante a temporada. O Russell tinha um Hamilton ao seu lado. Tudo bem que o Hamilton fez uma temporada melhor, mas tinha um parâmetro, né, ali dos carros da ponta. O Norris tinha o Piastri. Tirando o Red Bull, né, que o Pérez não serve de parâmetro. Então, esses 3 carros aí tinham uma dupla forte. O Alonso basicamente conseguiu somar uma quantidade incrivelmente expressiva de pontos. Na minha opinião, fez as 2 melhores ultrapassagens do ano, que foi aquela no Hamilton, no Bahrein, e a que ele fez no Pérez, em Interlagos. Então, no conjunto da obra, o destaque é o jovem Alonso, sem sombra de dúvidas. E sem contar que o Alonso, até no final da temporada, não sei se foi México, Brasil ou Estados Unidos, ele vinha colocando o carro todas as etapas do Q3. Todas. Então, assim, é um absurdo o que o Alonso fez nessa temporada. Tirando o Verstappen, se não me engano, o piloto que mais foram o Q3 foi o Verstappen, o Hamilton e o Alonso. Os 3 pilotos que mais foram o Q3. Sim. Até o Cid até falou que o Piastri é um grande piloto e na opinião dele, vai ser o adversário futuro aí pro Max Verstappen. Rookie, eu acho que não vale a pena nem entrar em votação. Eu já vou dar o decreto aqui de unanimidade, porque o rookie da temporada é o Nick De Vries, que saiu, pro Daniel Ricciardo, o Oscar Piastri e o Logan Sargent. Yeah. Então acho que essa não precisa votação, né? Então, não precisa votação, vamos seguir Piastri. Piloto, decepção da temporada. Pode começar o Wegley. Piloto decepção da temporada? Cara, eu pensei muito em pilotos experientes, mas eu vou votar no De Vries. É um cara que sempre foi um bom piloto. O De Vries nunca foi um piloto ruim, mas nós vimos que o que o Lawson fez e o que o Ricciardo fez em bem menos tempo do que o De Vries, que correu o quê? 13, 14 provas que o De Vries correu quase metade do campeonato, né? 11 provas que ele correu. Sim. Então, assim, foi um fiasco gigantesco o De Vries, falando de Fórmula 1. Mostrou um abalo mental gigantesco e não entregou nenhum resultado. Tomou uma surra gigantesca do Tsunoda. Então, assim, mesmo que ele tenha corrido só metade da temporada, eu acho que ele foi muito pior do que o Stroll, do que o Pérez, porque nós esperávamos alguma coisa do De Vries. Eu esperava alguma coisa dele, por ser um piloto talentoso. Eu nunca esperei nada do Stroll. Eu nunca esperei nada do Pérez, do que ele fez. Então, o destaque negativo para mim foi o Nick De Vries. Nick De Vries, 10 corridas. 10 corridas. 10 corridas antes da metade da temporada. Isso. 10 corridas ruins, 10 qualifies ruins, vários erros absurdos. Na Austrália cometeu um erro besta, no Azerbaijão cometeu outro. Então, assim, é um piloto que a gente esperava. Todo mundo esperava alguma coisa do De Vries. Campeão da Fórmula E, campeão da Fórmula 2, reserva da Mercedes. Na sua primeira prova lá em Monza, fez uma corrida sensacional e tudo isso se converteu em frustração. Então, fico com ele. Excelente voto. E o Leonardo também mencionou, foram 10 corridas, ou seja, ele foi dispensado antes mesmo da metade da temporada. O seguinte, o meu voto de piloto de decepção, vou atravessar um pouquinho aí agora, meu voto de piloto de decepção, eu sei que eu vou deixar, por exemplo, o Vinícius chateado, porque ele é um grande fã desse piloto, e ele até tenta imitar o cabelo desse piloto, até quando ele tira o boné, todo mundo fala que o cabelo é muito parecido. Até falaram que o Vinícius é esse piloto da Shopee aí, numa live. Então, meu voto de piloto de decepção vai para o senhor Sérgio Pérez. Um cara que não consegue colocar o carro no Q3 todas as corridas. Você pode pegar qualquer época de dominância. Vamos lá. Você pega Schumacher e Rubinho. Schumacher era o piloto alfa, mas o Rubinho colocava o carro no Q3. Schumacher e Ed Irvine. Você tem que comparar com Ed Irvine. Schumacher colocava o carro no Irvine. Q3. Colocava
o carro no Q3. Muito Você pega Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Valtteri Bottas colocava o carro no Q3 e trazia pontos aí segundo, terceiro lugar, no máximo quarto lugar. Isso se espera de uma equipe dominante. Do Pérez a gente não pode esperar nada. O vice-campeonato, primeiro que o Verstappen ganhava sozinho com construtores. O vice-campeonato é obrigação e ele ficou menos da metade do Max Verstappen. Foi obrigação e ele fez uma temporada pífia, não conseguindo colocar o carro no Q3, entregando pouquíssimo. O que eu esperava do Pérez era simplesmente um terceiro lugar em todas as corridas. Ele não conseguiu fazer, assim, nem perto disso. Então, para mim, piloto de decepção é ainda o Sérgio Pérez, embora tenha essa questão do voto do Egleison aí pro Nick De Vries. Eu sei que o Vinícius vai ficar chateado com isso, porque o Vinícius é um grande fã dele, tenta imitar o cabelo dele. Para você, Vinícius, o seu voto de piloto de decepção da temporada. Cara, acho que eu vou surpreender muita gente aí nesse voto, decepção, e o meu voto vai para ele, né? Sérgio Pérez. Não tem como, né? Não tem como, né? Luiz, Leonardo, Egleides, pessoal que está nos acompanhando aí. 6 vezes fora do Q3. Esse carro da Red Bull, uma vez fora do Q3, já é um absurdo. Em circunstâncias normais, né? Não o carro quebrando, o piloto batendo e tal. Em circunstâncias normais, esse carro da Red Bull, que a gente acabou de decretar, que é o carro mais dominante da história da Fórmula 1, em circunstâncias normais, ele está uma vez fora do Q3 no ano, já é algo absurdo. Agora, ele estar 5 vezes consecutivas e 6 vezes no total fora do Q3, só com o Pérez, né? Isso aí realmente é uma coisa que é inaceitável, né? Aí o Léo falou uma coisa muito bem também, que o Alonso corre sozinho. O mesmo se aplica na Red Bull, né? O Max corre sozinho. O Max foi campeão de construtores sozinho. O Max foi campeão mundial sozinho, sem depender da ajuda do Pérez. E ele tem mais do que o dobro do seu companheiro. Então, assim, se a gente para analisar, é absurdo. Qual é o Vinícius, você lembra uma live lá? Vinícius, você lembra uma live que a gente falou que o carro sozinho da Red Bull já vai pro Q3? Sozinho, Sim. sem piloto. Já teria que ir para o Q3. Então assim, a única obrigação que o Pérez tinha era de chegar em segundo lugar. Mas não é de chegar em segundo lugar como ele chegou, porque daí o Léo pode olhar a tabela pura e simplesmente e dizer assim, não, mas parece um pouquinho. Aqui na tabela o Pérez chegou em segundo. Não, mas não é em segundo como ele chegou ali esgoelado, como a gente diz, né? Com a água no pescoço. Não, o carro que ele tem, ele deveria chegar em segundo com sobras do terceiro colocado, né? E a gente viu... Deixa eu só te interromper. Vai, Léo. O Pérez, ele não chegou em segundo com a água no pescoço, não, cara. Ele chegou bebendo água. Ele chegou se afogando. Ele chegou se afogando, porque o Hamilton teve um problema e não concluiu uma prova. E com aquela Mercedes que não é nada demais. Ele terminou vice-campeão se afogando com um melhor carro do grid. Aí você vai falar assim para mim, mas aí tem um contexto histórico. Um piloto dominante não pode ter um outro dominante. Não, peraí. Tá, tudo bem. Aí eu citei, vamos lá, Senna e Berger. Aí eu citei Mansell e Patrese. Não vou nem citar os companheiros. Não, quem tava. Léo, agora eu vou te interromper. Tu falou Senna e Berger. Quem estava atrás do Senna quando ele foi tricampeão mundial? Para quem que o Senna deu a vitória? Pro Gerhard Berger. Ele quer da equipe dele, companheiro dele. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Porque ele tem que andar atrás, cara. Exato. Ele tem é isso aí. Andar. A obrigação do Sérgio Pérez é andar colado. Aí vamos voltar para 2023. Aí você pega Alonso e Stroll. É como eu falei, cara, uma coisa é o Alonso e outra coisa é o filho do dono. Aí vou citar um exemplo que foi do que, tudo bem, Q3, o Q1, o TL1 não é parâmetro para nada. Calma, não estou fazendo pachequismo. O cara fica
passam o ano inteiro num simulador, andando com o carro, hora da temporada atual e hora com 2 anos em defasagem, e mete tempo em cima do Stroll. Opa, peraí, não, peraí. Para. É aí que eu digo, o Luiz deu o exemplo do... O Luiz do Rubinho. sabe de quem eu tô falando. O Luiz sabe de quem eu tô falando. Ah, mas o Luiz... você vai falar para mim, mas TL1 cheio de rookies, eram 10 jovens pilotos, e aí eu vou dar uma explicação também. O que acontece? São 10 jovens pilotos, eles seguram o giro do motor, o engenheiro chega e fala assim, olha só, filhinho, vem cá. Se você bater, você pode tomar uma pontuação na sua superlicença. Isso a transmissão não fala. Aí parece que o cara é roda presa, o cara é ruim. Não, o cara não é ruim. Ó, o Iglesias está avisando que não consegue voltar. O cara não é ruim. Existe. O engenheiro chega para esse jovem piloto e fala assim, olha só, filho, eu vou te dar o pneu X para você dar voltas. Por quê? Tem muito jovem piloto que está na Fórmula 2 e ainda não chegou na superlicença. Então ele precisa de quilometragem no TL, tá? E cada 100 quilômetros ou um pouco mais, ele ganha um ponto para a superlicença dele. Foi o que aconteceu com o piloto argentino que você citou hoje, né, Gleidson? Ele conseguiu o cola piroca. Ele conseguiu a pontuação para a superlicença dele. Por quê? Ele deu as voltas necessárias, ele cumpriu a quilometragem para ele conseguir a superlicença. Ponto. Então, pessoal, entenda. TL1, um jovem piloto, ele não entra naquela vontade assim, vou arregaçar o carro. Não. Você vai fazer aquilo que eu quero. Aí você fala, mas o Patrício Howard, o Pato Howard, ele é um cara que já corre na Fórmula... Tá, tudo bem, o carro da Fórmula Indy é um modelo, é um tanque que nem direção hidráulica tem, é um tanque de guerra, e o cara chega lá no Fórmula 1, por mais que ele ande lá na coleção do Zac Brown, ele vai chegar lá e falar assim, olha só, você pegou a sua superlicença, se você der uma porrada aqui, tu toma 1 ponto, 2 pontos da sua superlicença. E aí? Então, é isso que a galera também tem que entender. Aí você volta... Leonardo, tem outra coisa também. Eu sempre falo isso em todas as lives. Fórmula 1 é Fórmula 1, gente. A maior tecnologia é a categoria principal do automobilismo. As pesquisas e as inovações são todas para elas. Aí o Egleitson até, que acompanha muita categoria, fala, já não é mais assim, porque não adianta, gente. O peso da Fórmula 1 é diferente. Tanto é que eu fiz o canal F1 a todo vapor. O Egleitson tem o Somos Fórmula 1. A gente, por mais que a gente possa acompanhar outra categoria, a principal categoria do automobilismo, o maior charme, os maiores investimentos, o maior business é a Fórmula 1. Então até um cara correndo em Indy pode estar correndo num carro que faz 450 km por hora. Quando você senta num carro da Fórmula 1, é diferente, tem uma pressão diferente. Assim, ó, com relação a glamour, né? É onde os pilotos querem estar. Com relação a glamour, né? É como você jogar num clube, e você quer jogar na seleção, né? Mas eu nunca fui convocado, eu jogo no Real Madrid. Ok, beleza, é praticamente uma seleção, mas não é uma seleção de fato. Né? Então, tipo assim, o sonho de todos os caras que estão jogando no Real Madrid é jogar na sua seleção. Resumindo, Copa do Mundo. Você pode jogar Champions, você pode jogar Campeonato Espanhol, você pode jogar Brasileirão. Copa do Mundo é Copa do Mundo. É isso. Tá me entendendo? É isso. Então, tipo assim, você pode dizer que os salários da Fórmula Indy são tão ou mais até atrativos do que a própria Fórmula 1. Ok, essas circunstâncias, tudo certo. Mas questão de sentimento do piloto, os caras querem estar na Fórmula 1. Os caras querem estar. Não é à toa que a gente vê o quê? Grande parte dos pilotos que saem da Fórmula 1 vão para a Fórmula Indy. Mas o inverso não é verdadeiro.
Não, né? é verdadeiro. Então, aí a gente pode ter essa noção de que os caras querem ir para a Fórmula 1. Claro. E depois que o cara realiza o sonho dele de estar na Fórmula 1, aí o cara vai para a Indy, né? Claro. Eu vejo, para concluir, eu vejo muita página falando, porque a categoria assim agora está crescendo, porque a categoria assim está assado, está crescendo, e tudo bem, eu respeito, eu gosto de automobilismo, gosto de outras categorias, mas até agora, 28/11/2023, nada se compara à Fórmula 1. Nada se compara à Fórmula 1. Pode ter mais disputa, pode ter oval, pode ter o que for. Fórmula 1, o charme é diferente, o glamour é diferente. Por isso que eu criei a página F1 a todo vapor, não foi Stock Car a todo vapor, não foi Indy a todo vapor, entendeu? Ô, Leonardo, e voltando aí, seu piloto decepção? Aí eu vou seguir com os relatores. A minha primeira decepção, Nick DeVries. E depois, cara, aí é o conjunto da obra mal acabada. O cara que se forma na faculdade de Ciências Ocultas e Letras Apagadas, Sérgio Pérez. Meu amigo, se não é o dinheiro lá do Carlos Slim, esse cara já tinha... Ele estava demitido no final de 2020, cara. Vocês têm que lembrar disso. Ele não tinha vaga no grid. Surgiu uma vaga do nada, porque a Red Bull só tinha o Max Verstappen, acho que já tinha tido problema com o Gasly, e já tinha tido problema com o Alexander Albon. Aí surgiu aí entra aquele... Aí você vai falar para mim assim, não, a Red Bull não precisa de dinheiro. Não, peraí, esquece. Esquece. Vamos esquecer da glamorização do negócio. Dinheiro precisa de dinheiro, sim. Todo e qualquer investimento é bem-vindo. Aí, meu amigo, o cara tá sentado lá naquele canhão. Porra, o cara não tá guiando uma Haas. O cara não tá guiando uma Alpine. O cara não tá guiando uma AlphaTauri. O cara está guiando a Red Bull, o melhor carro do grid. E ele tá tomando pau de Alexander Albon, de Williams. Ele tá tomando pau, aí tu vai falar assim, mas, cara, ele tomou pau. Uma coisa é você falar assim, mas ele foi ultrapassado pelo Alonso. Ele foi ultrapassado pelo... Meu amigo, ele tá tomando pau de Red Bull. Cara, para. Segura a onda. Não é assim, não. Fica 6 vezes na classificação, não passar. A obrigação dele era passar todas, mesmo que fosse em 10º lugar. O cara não entrega. Porra, cara, não tem como defender um cara desses. Então para mim, a primeira decepção é o Nick DeVries, que é um piloto muito bom, mas que ele não casou com o carro da AlphaTauri e foi dispensado com 10 provas. E o conjunto da obra mal acabada é o Sérgio Pérez. Boa. Lembrando que o Nick DeVries foi uma decepção mesmo. Eu esperava muito dele. Campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E. Esperava que ele ia ter um desempenho aí à la Piastri. E realmente foi também uma decepção. Ficamos com 2 votos de DeVries e 2 do Pérez. Vou passar agora só umas estatísticas aqui da temporada 2023. O Egleison, se você tiver algum compromisso aí em relação às crianças, fica à vontade aí, pode ficar tranquilo que a gente... Eu queria falar uma coisa. Vai tocando o barco. Nós falamos aí de o teste, essa coisa, nos testes de hoje de pós-temporada de pneus, que não são nenhuma referência de tempos. O Toto Wolff foi o segundo, viu, na classificação geral, o piloto da Indy. Foi. Boa. É um piloto que vem se destacando aí e muito falado aí, expectativa dele na Fórmula 1. Falar um pouquinho de algumas estatísticas aqui, a gente vai comentando. Qualquer coisa, o Egleito, se precisar aí, só falar e a gente... Não tem problema não, você pode estar... A bateria do meu celular que tá querendo acabar, eu só tenho uma tomada aqui. Tá bom. Vitórias. Vou mencionar vitórias aí. 19 do Max Verstappen, 2 do Sérgio Pérez lá no início da temporada, que deu aquela balançada que alguns falaram que ele poderia lutar pelo título, e uma aí inusitada do Carlos Sainz. De construtores, então, ficou 21 da Red Bull contra 2 da Ferrari, isso em vitórias. Poles, Max Verstappen fez 12 pole position, Leclerc 5, Sérgio Pérez 2, Carlos Sainz 2, Lewis Hamilton 1 na Hungria aí que a gente comentou. De construtores também, Red Bull
14 poles, Ferrari 7 poles e Mercedes 1 pole position. Lembrando que essa questão de voltas rápidas aí, que é para pole position, a Ferrari é muito boa mesmo. Ela tem problema com superaquecimento de pneus, igual o Leonardo falou mais cedo. E em voltas lançadas, voltas rápidas, ela assim, faz um bom trabalho. O Leclerc fez 5 poles e o Sainz 2 na temporada, mas não tem ritmo de corrida para acompanhar, né, meus amigos? Então, fica difícil. Melhores voltas. Max Verstappen. Quer completar da Ferrari? Pode falar. A Ferrari é uma devoradora de pneus. Tem carro projetado que não consegue atingir a temperatura da borracha do pneu e o carro não decola. E o da Ferrari é o contrário. O da Ferrari, ela degrada o pneu muito rápido, muito rapidamente. E seja qualquer um, seja o duro, seja o macio, nem se fale. E tem aquele detalhe. Aí é o acerto do carro. Entendeu? É o projeto do carro. É um carro muito bom para volta lançada, no máximo 5 voltas. Depois o carro ele entra em declínio técnico dele mesmo, do projeto. Ele começa a cair o desempenho, né? Como nós falamos, citamos aqui, enquanto o tanque está cheio, o carro da Mercedes parece que está com paraquedas aberto lá atrás. Ele não consegue passar ninguém. Quando o tanque começa a esvaziar e bota o pneu certo e atinge a temperatura, o carro dá um stint legal. Então, quer dizer, essa relação da Ferrari e consumo de pneus que atrapalhou muito a temporada do Sainz e do Leclerc. Mas comprovadamente, pela rapidez, o raciocínio rápido das voltas lançadas, você vê que o Leclerc, e aí você começa, aí entra o piloto decepção. Cara, não é possível. Não é possível. O cara, com a Red Bull, ele não pode ficar fazendo corrida de recuperação. Corrida de recuperação você vai fazer quando o teu carro não te ajuda. Quando você tem um canhão nas mãos, você tem que estar lá na frente. P2, P3, no máximo P4. Vou dar um exemplo para vocês. A vitória do Pérez, que, se eu não me engano, foi a primeira vitória do Pérez, posso estar enganado aqui, me corrijam, foi no GP da Arábia Saudita, se eu não me engano. O Max Verstappen teve um problema durante os treinos de suspensão do carro. Então ele foi obrigado a largar em 15º, se eu não me engano, e conseguiu um segundo lugar. É assim que um carro de ponta faz corrida de recuperação. Você teve um problema no seu carro, foi obrigado a largar em 15º e fez um segundo lugar. E o Pérez venceu. Esse ano, Luiz? Esse ano. Foi em Baku? Foi Baku? Desculpa, Baku, então. Que o Max chegou próximo dele, do Pérez, chegou a quase abrir asa, mas aí o Max tinha um problema de superaquecimento nos pneus. Por isso que o Max não passou. Não, esse é problema de superaquecimento do pneu. Eu tô falando da suspensão. Vou até conferir aqui, senão vou estar passando informação errada. Vamos ver, porque essa de Baku, o Pérez ganhou. Arábia Saudita, estou correto. Arábia Saudita. Arábia Saudita, teve problema. Arábia Saudita. Deixa eu fazer um registro aqui, que veio através da tua página aí do F1 a todo vapor. Eu vi aqui que a gente está com uma presença ilustre aí do Lucas Staico, que foi vice-campeão da Fórmula 4 o ano passado, né? E hoje ele corre na GB3, que é o equivalente à Fórmula 3 europeia, né? E está muito bem lá, com vários resultados positivos, até teve pódio, e me marcou bastante, porque eu acompanho a Fórmula 4 desde o ano passado, para ser mais preciso, que foi quando começou aqui no Brasil, né? E me chamou a atenção que tudo se interliga, né? O Lucas Staico teve o primeiro pódio dele em Snetterton, na Inglaterra. E quem é fã do Senna aí, de repente o Léo também lembre, Snetterton foi a corrida que o Senna ganhou na Fórmula Ford 2000, totalmente sem freios, né? Em que ele ia simplesmente com o embalo do carro, ele tirava o pé um pouco antes da curva e acelerava dentro da curva. Que dizem que foi ali que o Senna aprendeu a acelerar dentro da curva, né? Quando ele estava totalmente sem freio em Snetterton, na Inglaterra, em 1982.
Então, bacana a presença do Lucas Staico aí, uma presença ilustre na nossa live aí. Baita piloto que eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma entrevista com ele aqui no canal. Bom você ressaltar a presença dele aí. E aí, o que eu tô dizendo é a Arábia Saudita mesmo, Vini. O Verstappen teve problemas durante os treinos. E ele foi obrigado a trocar e ele foi para 15º e ele chegou em segundo. Então, é isso que é corrida de recuperação. Quando você tem um problema, uma avaria no carro, não é fazer um rendimento pífio do Sérgio Pérez, e que eu fico muito chateado com a Fórmula 1 por causa disso. O Sérgio Pérez não passa para o Q3, aí larga em 15º, chega em quarto, terceiro e é considerado o piloto do dia. Isso é pra me matar, cara. Isso é pra acabar comigo. Aí os caras dizem, putz, o Pérez está fazendo uma baita corrida. Meu amigo, o cara tá parindo uma bigona com uma RBR. Aí assim, ó, que nem o Léo falou antes até, né? Cara, você pega ali você chegou hoje na Terra, mas você sabe que a Red Bull domina, que ela é a melhor equipe, a mais dominante dos últimos 10 anos, sei lá. Ok. Aí você vê a tabela de classificação e você vê assim, o Williams, você sabe que o Williams está em baixa há muitos anos. Aí você olha na tabela de classificação e vê assim, Alexander Albon na frente de uma RBR. Aí você automaticamente pensa o quê? Não, o cara trocou o câmbio, trocou algum componente, tomou 10 posições e naturalmente largou atrás da Williams e tal. Não, meus amigos, o Pérez largou atrás em circunstâncias normais, sem qualquer prejuízo de nada. Então, tipo assim, fica difícil defender um cara desse, né? O Gleison, você que é mais ligado a essa parte, o que a Red Bull trocou no carro esse ano? Você lembra? A Red Bull trouxe atualização, trouxe uma atualização... Não, assim, daquelas trocas de componentes do carro que cabem em punição. O Pérez trocou um motor a mais do que o permitido e um câmbio a mais. O Verstappen terminou o campeonato com tudo bonitinho dentro do regulamento. Todos os componentes. Desculpa. Aí você começa a ver que o carro é muito superior aos demais. Claro. O cara não trocou. O Leonardo, completou todas as voltas da temporada de 2023. Ele. Todas as voltas. Mas ele completou todas as voltas, ele não teve nenhum tipo de abandono. Justamente. Independente da posição que você vai terminar a prova, tá? Aí você vai pegar... você pode ter uma prova que o teu carro não rendeu muito bem, como foi no caso de Singapura, mas você estava lá. Você estava lá na prova. E outra coisa é você ter que trocar componentes do carro que vão te causar punição. Quer dizer, o Pérez, primeiro, ele conseguiu... Um carro muito seguro e piloto muito cabeça. Porque esse é um dos elogios que eu faço para a temporada, por exemplo, do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton, a Mercedes, uma decepção, como o Egleison falou, mas toda corrida tá o Lewis Hamilton martelando ali 1, 2, 3, 4 pontinhos. O Alonso tá lá martelando 1, 2, 3, 4 pontinhos. Tanto é que os que mais colocaram o carro no Q3 e mais pontuaram na questão de chegar em primeira décima são os 3, né? É simples. Fala, o Pérez não merecia ganhar piloto do dia porque o Pérez não deveria estar largando em 15º, em 14º. Claro, Isso não é corrida de recuperação, porque não deveria estar lá. É simples. Não, e isso que o Egleison falou agora, esses dados que o Egleison trouxe de que o Pérez trocou um motor a mais e um câmbio a mais do permitido, é um absurdo. Porque daí tu começa a pensar o seguinte, tá, então tem o Max Verstappen que está lutando pela ponta do campeonato, né? Que batalhou pela parte de cima da tabela o tempo todo. E aí tu tem um segundo piloto que está, entre aspas, correndo sem pressão, né? E ele simplesmente bate o carro, ele roda, ele deixa o carro sair. O pior de tudo isso ainda é você vai ter que rolar o feed de notícias da página aqui e ainda ter que ver a entrevista do Sérgio Pérez falando que ele vem para brigar pelo título de 2024. Isso que é o pior, cara. A gente tem que rolar o feed aqui e ter que ver o Sérgio Pérez dando uma declaração dessa. É aí que acaba com a minha vida.
eu não consigo entender. Eu acho que isso só prejudica, falando sério, assim, esse tipo de declaração só prejudica o Pérez, porque assim, mais uma vez, o Max teve mais do que o dobro de pontos do Pérez. O Max ganhou sozinho o Mundial de Construtores. Aí se tu é o Pérez, o Leonardo, ou o Egleitson, o Luiz, se tu é o Pérez, tu para e pensa assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse cara aqui ganhou tudo. Eu só fiz número aqui. Entendeu? O cara foi campeão de construtores sozinho. Autocrítica, né? Tinha que ter autocrítica, né? Então, autocrítica. Eu falei isso em outras lives, vocês são testemunhas disso, que eu falei justamente isso. Mais importante do que estar em um lugar é saber o seu lugar onde você está. Então, assim, me parece que o Pérez não tem, o Pérez, o pai dele, a família e tal, eles não têm essa ciência do lugar que eles estão ocupando. Qual é o meu lugar aqui? Eu estou na principal equipe de Fórmula 1, ok, hoje, né? Mas o meu lugar, aqui dentro, o meu papel é totalmente diferente do papel do Max, por exemplo. Né? Então, quando a gente vê esses resultados pífios do Pérez, e eu também fico louco, Luiz, quando o pessoal fala assim, Pérez largou em 10º, aí tá chegando em 4º, em 3º, putz, olha que corridaça do Pérez. Aí vocês criticam o cara e tal. Meu amigo, ele não era pra estar parindo essa bigorna, é isso que o pessoal não entende. Assim, a gente até falou antes, a gente não quer, o óbvio precisa ser dito, né? A gente não quer que o Max e o Pérez andem juntos. Que o Pérez ande lá 1 segundo, 2 segundos atrás do Pérez. A gente sabe a diferença de piloto. Rapaziada, vou ter que precisar sair aqui que meu telefone vai descarregar. Então, vou ter que avisar com antecedência. Tem problema não. A gente tá terminando também as estatísticas aqui. Não, fechou. Então a gente... Show. Então a gente vê, por exemplo, o Norris... Eu vou pegar a McLaren como exemplo. O Norris e o Piastri. Quando a McLaren se ajeitou, né, no segundo semestre para cá, o Norris e Piastri dois juntos. Era Piastri um pouquinho. Hamilton Russell. Então, assim, Hamilton Russell, a gente vê as próprias Alpines andando, mesmo que lá para trás, mas pilotos andando na mesma batida. O próprio Tsunoda com o Daniel Ricciardo, a maior discrepância que tem é Verstappen e Pérez, cara. Então, assim, é isso, sabe? Aí eu vou passar o pano na questão do Albon e o Logan Sargent. Esse sim, tá certo. Aí, mas assim, porra, tu vai falar assim pra mim, mas o cara levou 22-0, tá, tudo bem, mas o Logan Sargent, ele não é mau piloto. Ele novato também. Ele é novato. Ele vai errar. Ele vai cometer erros. E o Albon é bom piloto, né? E além disso, o Albon é bom piloto. O Albon, ele é aquele cara que você dá o carro, ele vai te entregar. Ele vai te entregar. O problema todo que o Albon teve foi que quando ele foi alçado a condição de segundo piloto da Red Bull com o Max Verstappen, né? E aí você começa a ser pressionado porque você entrou no meio da temporada substituindo um piloto que era o Gasly. O Gasly foi rebaixado para a AlphaTauri e entrou o Alexander. E o Alexander Albon também não conseguiu. Só que aí entra aquele fator. Você não está sentando do lado de um qualquer. Você está sentando do lado do Max Verstappen. E aí começa por que acontece? O teu companheiro, o primeiro adversário que você tem na categoria é o cara que divide a garagem contigo. Claro. Esse é o teu primeiro adversário. Para depois você pensar nos outros 18 do grid. Certo. E aí você começa assim, porra, cara, como é que vai ser dividir uma garagem com Lewis Hamilton? Como é que é dividir uma garagem com a Fernanda Alonso? Dividir uma garagem com o Michael Schumacher? Dividir uma garagem com a Ayrton Senna, com o Nelson Piquet, com o Alain Prost? Porra, meu amigo, não dá. Não, cara, não tem. Você tem que entender o seguinte, eu tô do lado do melhor. Então, eu não tenho que desafiar o melhor. Eu tenho que fazer o quê? O meu feijão com arroz.
Isso. Vou voltar no tempo. Todo mundo sabe que o Nigel Mansell, ele nunca foi acertador de carro. Ele foi um destruidor de carro. Quem acertava o carro para ele? Quem copiava o acerto do carro dele? Era o acerto do Nelson Piquet, que eles pegavam e falavam, Mansell. Aí eu vou um pouquinho mais tempo, pouca gente vai lembrar. Quem acertava o carro da Lotus era o Hélio de Ângeles. E o Nigel Mansell copiava. Já era desde o começo da carreira do Mansell. O Mansell nunca foi acertador de carro. Então, o que acontece? O Pérez tinha que fazer o quê? Olha só, meu amigo. Vou fazer o básico. Não dá para copiar o teu acerto, mas dá para fazer o meu acerto. Não, você tem que... Olha só. Eu vou fazer o meu acerto e é dentro desse acerto, com esse canhão que eu tenho, é que eu vou fazer minha carreira andar. Ô, Léo, desculpa interromper aí, Luiz. Estou vendo que eu estou no escuro aqui, acabou de acabar a luz aqui, eu estou só nos dados móveis, eu vou ter que, infelizmente, abandonar vocês aí. Não tem problema, eu vou continuar aqui nas estatísticas aqui para terminar. Tá tranquilo. Valeu, Vinícius. Valeu, Vinícius. Boa noite para vocês aí. Boa noite. Valeu. Mas é isso que você está falando mesmo, Leonardo. É questão de fazer o feijão com arroz ali e simplesmente fazer o aceitável. O Pérez não fez a questão do aceitável. A sua linha de raciocínio foi perfeita em relação a isso. Eu concordo plenamente. Então, o que acontece? Se você não acerta o carro, você não tem um carro, consegue o acerto e não consegue o desempenho desses pilotos que a gente fala que é alfa, você pelo menos faz o seu ali de uma maneira satisfatória. Como o Bottas fez, como o Rubinho fez, como o Berger fez, como o Pérez não fez, embora os números pareçam aqui, e pareçam que os números aqui ajudam ele, porque ele disse o campeonato para ele foi simplesmente obrigação. Os números sozinhos aqui não contam essas histórias. Luiz, eu vou te dar um exemplo. Dentre tudo que pode ser dito, vamos lá. Vou citar Abu Dhabi, a última etapa, TL1, vários rookies, tá? Para você ver a discrepância do negócio, tá? Não entenda bem, gente, pessoal, por favor, entenda bem. Felipe Drugovich, tá? Ele tomar um segundo do Alonso, porra, cara. Normal. Para mim vai ser super aceitável. Normal. Ele não pode tomar um segundo do Lance Stroll. Claro. Aí você fala, pô, mas aí você também tá pegando... Não, peraí. Olha só. O Lance Stroll não é que ele é mau piloto. Ele não serve pro negócio, cara. É nítido que ele tá... E outra coisa, se você tem um sonho de entrar na Fórmula 1 e você tá tomando um segundo do Lance Stroll, cara, pode cancelar esse sonho. Você entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu o que eu quis dizer? Aí entra aquele outro detalhe que todo mundo sabe. Pô, Fórmula 1 é grana, cara. Fórmula 1 é grana. Tu tem que pagar para sentar no carro. O cara tá no melhor emprego da vida dele. Ele tá lá ganhando o dinheiro dele para estar no simulador testando o carro. Só que entra aquele viés que eu sempre digo. Piloto que não roda, ele não é visto e não é aproveitado. Sim. Aí eu não sei o que o empresário dele fez um contrato. Ninguém tem esse acesso a esses contratos. O cara tem que ficar lá. Então ele vai ficar lá. Ou então... se a Aston Martin chegasse, olha só, o Drugovich, você procura uma vaga, você vai ficar conosco e você arruma uma vaga aí na Super Fórmula, na Indy, no WEC, na Europa Le Mans Series, mas é o seguinte, no contrato diz o seguinte, se houver necessidade, prioridade é você largar tudo que tu está correndo e vir para cá. Sim. Aí,
Então, aí é outra história. Agora, como eu falei, uma coisa é você levar 1 segundo do Alonso. Você tá levando 1 segundo do Alonso. Porra, Um segundo do Alonso dá para sonhar. 1 segundo do Lance Stroll não dá nem para sonhar. Pô, cara, aí você muda, aí você procura outra coisa para fazer na vida. Vai jogar golfe. Claro. Sim. Ó, vou continuar aqui então. Melhores voltas. Acabar essa parte estatística e a gente vai terminando a nossa live. Ó. Melhores voltas: 9 do Max Verstappen, 4 do Lewis Hamilton, 2 do Sérgio Pérez, 2 do Oscar Piastri, 1 do Guanyu Zhou, 1 do George Russell, 1 do Fernando Alonso, 1 do Yuki Tsunoda e 1 do Lando Norris. Em construtores, a Red Bull, 11 voltas mais rápidas, 5 da Mercedes, 3 da McLaren, 1 da Alfa Romeo, 1 da Aston Martin e 1 da Alfa Tauri. Pódios: Verstappen 21 pódios em 22 etapas, impressionantes. Sérgio Pérez 9 pódios, olha a discrepância aí, 21-9 de pódios. Fernando Alonso 8 pódios. Olha para você ver, Fernando Alonso com Aston Martin com quase o mesmo número de pódios que o Sérgio Pérez. Isso é uma vergonha para o Pérez. Quarto, Lando Norris, 7 pódios. Quinto, Lewis Hamilton, 6 pódios. E Charles Leclerc, 6 pódios. Depois vem o Sainz com 3 pódios. Oscar Piastri, 2 pódios. George Russell, 2 pódios. Esteban Ocon, 1 pódio. E Gasly, 1 pódio. Em construtores, Red Bull, 30 pódios contra 9 da McLaren, 9 da Ferrari, 8 da Aston Martin, 8 da Mercedes e 2 da Alpine. Ou seja, é discrepante essa Red Bull, é realmente um carro muito dominante. Voltas na liderança, Verstappen 1.003 voltas na liderança, o recorde absoluto da competição, em porcentagem, em números. Depois vem Sérgio Pérez com 146 voltas na liderança, a discrepância, 10% do Max Verstappen praticamente. Terceiro, Sainz, 77 voltas na liderança, Leclerc 41 voltas na liderança, Norris 30 voltas na liderança, Hamilton 13 voltas na liderança, George Russell 6 voltas na liderança, Yuki Tsunoda 5 voltas na liderança, Fernando Alonso 3 voltas na liderança, Piastri 1 volta na liderança. Em construtores, 1.149 voltas para a Red Bull, depois vem a Ferrari 118, McLaren 31 voltas na liderança, Mercedes 19, Alfa Tauri 5 e Aston Martin 3. Recordes do Verstappen nessa temporada: maior número de vitórias no ano, 19, superando o próprio recorde dele ao ano passado, que era 15. Maior número de pódios na temporada, 21 pódios, superando os 18 do próprio Verstappen em 2021. Maior número de vitórias consecutivas, 10, superando as 9 de Sebastian Vettel em 2013. Maior porcentagem de vitórias, superando Alberto Ascari. Maior número de pontos numa temporada, 575, superando seus próprios 454 na temporada passada. Maior número de pontos de vantagem em relação ao segundo colocado no Campeonato de Pilotos. Ele teve 290 pontos de diferença contra o Pérez. Então, maior número de vantagens em relação ao segundo colocado. Voltas lideradas, 1.003 de 1.325 possíveis. Então, maior número de voltas lideradas, seja em número, seja em porcentagem. Maior número de vitórias em uma única temporada partindo da pole position, 12, superando os recordes anteriores de Nigel Mansell, 92, e o Vettel, 2011. Maior número de vitórias em sprints, esse tem pouco tempo, então 4, contra 3 dele mesmo em 2022. Maior número de vitórias consecutivas em corridas a partir da pole position, 16, superando as 15 dele mesmo no ano passado. 100% das provas completadas, 100% de provas completadas, de voltas completadas, junto com Schumacher em 2002 e Vettel em 2011, se eu não me engano. E o número máximo de corridas consecutivas como líder do campeonato, 39, a sequência iniciada no GP da Espanha de 2022. Então, Max Verstappen marcando história, quebrando recordes, a Red Bull, um carro mais dominante da história, superando a McLaren de 88 aí de Senna e Prost. E aí para finalizar, e depois eu vou falar só a classificação do campeonato de pilotos e construtores, eu não peguei essa opinião sua, Leonardo. Essa Red Bull, na sua opinião, realmente marcou história e é o carro mais dominante para você, da história da Fórmula 1? Ele é um dos mais dominantes. Aí eu vou explicar por quê. A temporada de 88 eram 16 provas. Sim. 2023, devido ao boom, né? Nós temos 22 etapas.
22 etapas. Então, o que acontece? Você tem 6 provas a mais. Então, você tem 6 provas a mais para confirmar, para atestar que é o carro dominante. Na estatística, é muito bonito. Os números, eles não mentem, tá? Os números não mentem. Só que a temporada de 88, você tinha 2 pilotos alfas na mesma equipe. Sim. Você tinha Alain Prost e você tinha Ayrton Senna. Então, quer dizer, você põe... Aí você põe naquela situação. Se o Pérez fosse um cara mais consistente, a dominação do RB19 estaria ainda maior. Ele ia botar o sarrafo lá em cima. É onde às vezes, o W11 da Mercedes, com Hamilton e Bottas, que eram um senhor carro. Mas o Bottas também entregava. E olha que o Bottas Então, o que acontece? Então, você tem que entender o seguinte. 2 pilotos alfas na mesma equipe se anulando. Lembrando que em 88, em Jacarepaguá, o carro do Senna morreu, ele correu para o box para trocar o carro e ele foi desclassificado por ter trocado de carro. E em Monza, na única prova que a Ferrari ganhou, foi aquela pichotada do Senna, né, que ele bateu. No retardatário. E em Mônaco, quando ele estava naquela loucura dele, que aquilo ali era uma loucura. Ele ia dar volta no segundo, no Prost, porque ali é aquela história. Ele não queria... Pessoal, entenda o seguinte. Até 1988, o Ayrton Senna era uma promessa. Quando deram um carro para ele ser campeão, ele queria desmoralizar o Alain Prost. Ele queria desmoralizar o Alain Prost. Então, essa porcentagem que foi perdida, que a Red Bull perdeu, não por culpa do Max Verstappen. Foi porque o companheiro dele não acompanha. Aí você vai falar, pô, vocês só falam mal do Pérez, vocês só falam mal... Cara, não é falar mal do Pérez. Quando você tem um carro, quando você tem um carro muito dominante e você não tem a capacidade técnica, você não tem aquela vontade, que vontade todo mundo tem de vencer, mas você não tem aquela vontade técnica, aquela sensibilidade, aquela apurada. Então você faz o quê? Meu amigo, eu vou aqui atrás desse cara e vou embora. Vou juntinho para fazer 1-2. Não. O Pérez, como eu falei, é até uma brincadeira, mas ele foi vice-campeão da temporada se afogando, bebendo água. Bebendo água. Então, quer dizer, um dos carros mais dominantes da história é o RB19 e o MP4. Excelente. Dentre vários deles. Excelente. Muito boa ponderação aí. Então, vamos lá para terminar agora com a classificação do Campeonato de Pilotos. Max Verstappen, campeão, tricampeão, 575 pontos. Segundo lugar, Sérgio Pérez, 285 pontos. Mais que o dobro aí da pontuação. A maior diferença da história da Fórmula 1, do primeiro para o segundo colocado. Terceiro, Lewis Hamilton, 234 pontos. Quarto, Fernando Alonso, 206 pontos. Temporada memorável de Fernando Alonso a bordo da Aston Martin. Quinto, Charles Leclerc, 206 pontos, empatado com Fernando Alonso. Sexto, Lando Norris, 205 pontos. Sétimo, Carlos Sainz, 200 pontos. Oitavo, George Russell, 175 pontos. Nono, Oscar Piastri, 97 pontos. Décimo lugar, Lance Stroll, 74 pontos. 11º lugar, Pierre Gasly, 62 pontos. 12º, Esteban Ocon, 58 pontos.
13º, Alexander Albon, com 27 pontos a bordo de uma Williams. Isso é muito bom, esse resultado do Albon. 14º, Yuki Tsunoda, 17 pontos. 15º, Valtteri Bottas, 10 pontos. 16º, Nico Hülkenberg, 9 pontos. 17º, Daniel Ricciardo, com apenas 6 pontos, mas correu muito poucas corridas na temporada. Se lesionou e também chegou bem depois aí, no lugar do Lawson. Do Nick De Vries. Do Nick De Vries. E do Lawson também, né? 18º, Guanyu Zhou, 6 pontos também, empatado com Daniel Ricciardo. 19º, Kevin Magnussen, 3 pontos. 20º, Leon Lawson, 2 pontos. 21º, Logan Sargent, 1 pontinho apenas. Esse aí foi a classificação geral do Campeonato de Pilotos de 2023 da Fórmula 1. Agora, classificação de construtores. Red Bull, campeão, 860 pontos. Recorde também de pontuação. Segundo lugar, Mercedes, 409 pontos. Terceiro lugar, Ferrari, 406 pontos. Essa briga foi até Abu Dhabi. Mercedes-Ferrari, a última etapa. Quarto lugar, McLaren, 302 pontos. Quinto lugar, Aston Martin, 280 pontos. Sexto lugar, Alpine, 120 pontos. Sétimo lugar, Williams, 28 pontos. Oitavo lugar, AlphaTauri, 25 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo, 16 pontos. E em décimo, a Haas, com apenas 12 pontos. Essa foi a classificação do Campeonato de Construtores que nós terminamos a temporada de 2023. Fechamos aí um resumão da temporada de 2023 da Fórmula 1. Leonardo, agora eu te pergunto, curtiu trocar essa ideia aí na live conosco? Não, com certeza. Eu que estava te devendo, Luiz, já há um bom tempo devendo ao Egleidson, e até eu falei hoje com o Egleidson, você vai, eu falei assim, fica quieto, não fala nada com o Luiz, eu vou entrar no meio da live, vou fazer um resumão, porque tá mais relaxado, a temporada acabou, você já tá estourando champanhe, sem quebrar o troféu. Sim, boa. Então você consegue descontrair mais dentro do que você consegue citar baseado em números, porque a estatística sempre vai ser importante em qualquer coisa que você faça na sua vida. Os números sempre vão te dizer o que é bom, o que não é tão bom, né? Só que se você seguir cegamente o número, de repente você pode se decepcionar. Aí eu vou voltar àquela história. O bom começo de temporada do Fernando Alonso e Aston Martin, a constância dos dois pilotos da Mercedes com um carro mal nascido e uma reta final da temporada da McLaren, com seus dois jovens pilotos. Aí você começa a entender que o esporte tem que caminhar e mostrar que só a estatística, né, não diz a história que foi a temporada de 2023. Os números poderiam ser muito melhores para a Red Bull, como eu falei. Como você me fez a pergunta e muita gente vai me fazer ou não essa pergunta, o RB19 é o carro mais dominante da categoria na história? Eu citei um dos mais dominantes. E aí eu volto, como você sempre fala para mim assim, você é enciclopédia da Fórmula 1. O Lotus 25 de Jim Clark de 63 venceu 7 provas. Mas quem era o companheiro de equipe do Jim Clark? Clark praticamente corria sozinho na Lotus. Eu nem lembro. Quem era o companheiro de Ascari em 52, 53? Então, a história te mostra números, e esses fora de séries que compõem esses mais de 70 anos da categoria mostram que tem pilotos que ganham seus títulos, como Danny Hilme, como Alan Jones, George Scheckter, Damon Hill. Não é que eles não sejam pilotos ruins, não. Eles venceram o campeonato
dentro da regularidade. Eles ganharam, mas eles não são os fora de série. Como Fangio foi um fora de série, como Clark, como Stewart, como o Fittipaldi, como Piquet, como Senna, como Hamilton, como Schumacher, esses, como o Verstappen agora, o Vettel, o Alonso, esses são os fora de série, que estão naquela prateleira que fica lá em cima, daquela que você fala assim, pô, cara, o cara tem sexo. Uma vez me perguntaram, Luiz, pra gente finalizar a live, me perguntaram assim, como é possível o Fangio ter 5 títulos com só 25 vitórias? 25 vitórias, mas eram 7 corridas, no máximo 8 por temporada. E o Fangio teve a temporada de 52 que ele sofreu um acidente gravíssimo e quase ele morre. E ele só volta em 53. Então, quer dizer, esses fora de série que você não consegue mensurar. A Fórmula 1 começou. A Fórmula 1 começou. Aí eu vou entrar num outro dado que muitas das pessoas, às vezes, se perguntam. Última etapa, o Carlos Sainz bateu o carro. Mas a corrida... Não. O equipamento que as equipes tinham aqui em Interlagos foi o que seguiu para Abu Dhabi. A logística funciona assim, essa louca logística da Fórmula 1. Hoje, você bota tudo dentro do avião, nos cargueiros da DHL e entregam. Mas lá no começo dos anos 50, eram 7 provas e botavam no navio para transportar aqueles carrinhos, as baratinhas. Então, essa evolução da categoria, e aí o amigo vai entender o que eu dizer. A sua página não é Indy a todo vapor, WEC a todo vapor, é Fórmula 1 a todo vapor. E essa história que você, o Igleidson e tantos outros tentam mostrar e acompanhar e estudar a categoria. O que é o mais importante é fazer entender porque a Fórmula 1 é o que é hoje, mas ela começou lá atrás e já começou grande. Verdade. Começou grande. Então, quer dizer, vamos entender o seguinte, são fases, e hoje a fase é do Max Verstappen e do seu Red Bull 19. E vamos esperar o que vai acontecer no ano que vem. E dominância, gente, é isso aí. Você trabalha para ter um melhor carro. Você trabalha para ter um melhor carro. E aí, Luiz, para eu encerrar, a vitória de domingo reflete na venda do seu carro na segunda-feira. Claro. E aí, com isso, nós podemos esperar patrocínios, investimentos e dominância, a princípio, dominância da Red Bull, que é um carro que não está atualizado desde agosto. E assim, essa dominância se deve à Adrian Newey, se deve ao trabalho bem feito que está sendo feito na Red Bull, e sempre existiu dominância na Fórmula 1, como você disse. E terminamos mais uma temporada aí da Fórmula 1, falando aí 2023. Ano que vem nós vamos estar fazendo também aí uma análise de todas as corridas, fazendo um resumão também ao final. E assim nós vamos aí vendo dominâncias, vendo novos pilotos, vendo recordes sendo quebrados. Números é importante, mas não contam histórias. E assim eu encerro essa live de hoje aí do resumo da temporada de 2023. Com muito orgulho de você ter participado da minha live, viu, Leonardo? Valeu mesmo, de coração. Tamo junto para 2024. Bom, como eu falei, tendo possibilidades, tá? Eu vou tentar organizar meus horários para sempre prestigiar o amigo e os amigos, e deixo sempre como uma mensagem. Ô Luiz, a categoria irmã da Fórmula 1 é o FIA WEC. Hoje,
ela tem os carros mais com a tecnologia mais de ponta, mais atualizada, tá? Usa sistema híbrido, usa o combustível que é altamente sustentável, mas ela não é categoria rival. Ela é categoria irmã. Desde que o mundo é mundo, o automobilismo sempre houve corrida de Grand Prix e corrida de resistência. Elas caminham juntas. Em alguns momentos, elas se separam, mas elas começam a se reaproximar. Então, não existe a rivalidade. Existe uma completar a outra. O que dá certo lá e nossos amigos entendam, são as categorias que trazem aquilo que a indústria automobilística precisa. A modernidade, a segurança e, principalmente, como eu falei, a vitória de domingo reflete na venda do teu carro na segunda-feira. E é isso que eu tenho para dizer. E deixar um grande abraço e te deixar aquela mensagem de esperança. O Cruzeiro precisa melhorar muito para se manter na primeira divisão, meu amigo, porque tá difícil. Cara, para terminar aí, então essa temporada de 2023, finalizando com chave de ouro, se Deus quiser, nós vamos sair dessa e nós vamos jogar. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, de um resumo total aí da temporada de 2023. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.